Bora lá? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre iluminação. A gente vai falar, né, por exemplo, a luz natural, que é a que a gente já está usando aqui para fazer esse início do vídeo. A gente vai usar também ver algumas formas de usar a luz comum que a gente tem nas nossas casas. E a gente também vai mostrar uma luz profissional aqui para vocês. E a gente vai tentar entender um pouquinho das diferenças delas aqui, beleza? Pro fundo a gente está usando, né, tem um LED aqui desse lado. A gente está usando também um outro refletor aqui com luz comum desse lado. E no fundo essa luz mais amarelada está sendo um abajur que está lá atrás. Então agora eu vou fechar uma das folhas, dos lados da janela aqui, eu vou fechar para a gente ver o quanto de diferença vai dar no dia essa questão de fechar aí uma das folhas, beleza? Aí. Vamos lá? Vou fechar do lado de cá, tá? Beleza. E a gente não vai alterar nada das configurações de câmera exatamente para vocês perceberem o quanto faz de diferença cortar essa luz pela metade, essa luz que seria a luz natural aqui, cortada pela metade, já vai fazer uma diferença. Ó, já fez bastante diferença, já mudou bem ali a configuração de luz no dia, certo? Eu tô com uma metade, né? O que a gente pode tentar para amenizar isso aí, por exemplo? Se você só tivesse essa quantidade de luz, o que você pode fazer é tentar iluminar mais o outro lado. Vocês perceberam que do lado de cá a gente tem aqui um rebatedor aqui que tá fora do quadro dessa câmera aqui, mas está aparecendo nessa imagem aqui, certo? É o nosso rebatedor meio que improvisado aqui. Então, ó, se eu for aproximando esse rebatedor, a luz que está vindo de lá volta mais no rosto do dia. Só que a gente tem um limite que a gente pode chegar para não entrar no quadro, certo? Já está em quadro. Aqui ele já está em quadro. Me fala aí quando ele sair de... Pode ir mais para trás, ainda está em quadro, agora saiu. Saiu. Tá voltando ainda um pouco de luz ali no dia do rebatedor aqui, mas não muito a ponto de iluminar. Então eu teria que mexer nas configurações de câmera, certo? Agora para trazer um pouco mais, compensar aí. Só que a gente não vai fazer isso agora porque não é a intenção do vídeo, certo? O que a gente poderia fazer também? Colocar uma outra luz desse lado aqui, certo? Só que aí assim, quebra um pouco o propósito de usar a luz natural, certo? Ou mais um rebatedor, talvez. Exatamente, mais um rebatedor. Um rebatedor que voltasse mais luz, tipo um espelho, de repente, fortão, que volta muita luz da luz que tá vindo. Então, assim, só que não é a nossa intenção aqui agora. Se quiser testar, tem espelho ali. Tem um espelho, a gente pode testar. Vou pegar lá e a gente já testa. Mas não é muito a intenção desse vídeo, só que a gente vai testar. Isso daí foi improviso. Vamos improvisar. Surgiu agora, né, essa questão. Exatamente. Já mostra, né? Não custa nada. Não custa nada. Ó, para vocês que ficam curiosos aí saber, olha aí, ó, onde a câmera tá aí, ó. E o Di tá ali. Então, a câmera tá aí, colada na parede. Então agora eu vou rebater essa luz com o espelho para o Di. Ó, como com o espelho eu consigo iluminar bem. Então se você tem um espelho aí na sua casa, ó, quase igualou, certo? Quase igualou. Tá em quadro ou tá fora de quadro? O espelho? Tá, eu acho que tá em... Não, nem tá em quadro. Não parece que tá em quadro, não. Pelo menos daqui, não. Então... Aí, ó, você já consegue, tá vendo? Ó, sem, com. Sem, com. Como a gente consegue equilibrar. Então, assim, um espelho é uma coisa que as pessoas geralmente têm em casa. Só que, lembrando, detalhe, o dia hoje tá bem nublado. E a luz está super flat, como a gente fala assim, tá aquela luz suave. Então, se você for rebater essa luz num dia que tiver um dia ensolarado, essa luz vai voltar muito dura também, porque o espelho reflete a luz bem dura. Ele está refletindo a luz um pouco menos dura agora, talvez por conta das nuvens e da luz estar suave. Então, o espelho é uma solução. Pensando se você não tivesse nenhuma iluminação aí, né, para o seu vídeo. Então, a gente tem aí uma opção. Dá para fazer com a luz natural. Dá para fazer. A outra opção é o nosso rebatedor aqui, vai voltar um pouquinho da luz, certo? Não tanto, mas vai voltar.
Aí agora a gente vai passar para o quê? A gente vai fechar a janela. Deixa eu vir aqui do seu lado. A gente vai fechar a janela e a gente vai colocar uma luz, a luz comum de casa, aqui, posicionada como se fosse a janela. Vamos testar isso aí? Vamos dar um cortezinho rápido e a gente vai colocar a luz ali, beleza? Aqui é apagado. Aqui tá aceso. Viado, que o outro lado tá mais forte ainda. Mas intencionalmente forte. Mas já tá em REC ali. Beleza. A gente colocou aí a nossa luz de casa, certo? Essa é uma luz, apesar de ser uma luz de casa mais forte, ela é de 75 watts. Então a de casa costuma ser 15 watts. Então, assim, ela já é bem mais potente, mas eu comprei ela intencionalmente por isso. Para ela ser o mais próximo de uma luz... de um refletor, né? De um refletor. Claro que não é ainda um refletor, mas já dá muita luz aqui, muita informação. Tanto que a gente teve que diminuir o ISO de 500 para, acho que 250, tá agora. Então, assim, a gente já teve que diminuir metade do que estava exposto para a janela, certo? Certo. Então, assim, você vê que dá para usar uma luz dessa. Essa luz custou, tipo, R$35. Pois é. Então, comparado com o preço de um... refletor, né? De um refletor mesmo, Profissa, é muito mais barato, certo? É bem mais barato. E a gente tem aqui um controle dessa luz por alguns motivos. Eu vou virar ela um pouquinho aqui agora, para outra câmera ver ela aqui, rapidão. Agora a outra câmera acho que tá vendo, deixa eu só conferir. Tá vendo. Então, eu virei um pouco ela desse jeito, porque só para outra câmera ver. Vocês podem perceber que ela tá com um grid. Este grid aqui, ele ajuda a controlar a luz, para a luz não ir lá para o fundo tanto. O que acontecia bastante com a luz da janela. Por quê? Não tem um grid na janela e aí a luz ia muito para o fundo. Essa daqui, a gente consegue deixar ela mais concentrada no Diego e não ir tanto lá para o fundo, certo? Aí você pode, o que você pode fazer? Para você ter vamos dizer, um desempenho dessa daqui mais próximo ainda de um refletor, o que você pode fazer? Você poderia ter duas dessa aqui dentro. E aí você ia ter a potência de um refletor aqui, certo? Só que assim, só essa quantidade de luz já é bastante luz. E aí a gente pode mexer na altura, coisas que a gente não podia fazer com a janela, certo? A gente pode mexer na altura dessa luz e movimentar ela e posicionar ela também mais para frente ou mais para trás, coisa que a gente ia ter que fazer com o nosso personagem. Se a gente fosse antes com a janela, se a gente quisesse mover a luz no rosto do Diego, a gente ia ter que mexer o Diego de lugar. E aí você mexe também na distância dele para a câmera e tudo mais. Então, com a luz artificial, a gente tem esse benefício de poder mover aqui, ó. Eu quero a luz mais alta. Não quero a luz tão baixa assim. Quero ela vindo mais de cima no Diego. E aí vocês estão podendo perceber as diferenças de luz aí, vendo ao vivo aí no monitor. O que está dando de diferença quando eu mexo essa luz para cima ou para baixo. A sombra que faz nele ou a sombra que não faz. Então tudo isso a gente ganha com a luz artificial, certo? E outros benefícios também, que é, por exemplo, igual a gente falou, se está um baita de ensolarado, você tem que mexer em configurações da câmera para deixar, e às vezes você não tem um controle. E se entra uma nuvem, aí baixa muito a intensidade da luz no meio da sua gravação. Isso na luz, né? Na luz natural, falando em luz natural. Então a luz artificial te dá esse controle de manter a luz sempre igual, de não ficar oscilando.
porque a gente não controla quando entra uma nuvem, sai uma nuvem, quando o tempo fecha para chover, às vezes escurece tanto que parece que anoiteceu, né? Tem vezes aqui em São Paulo que a gente vai chover que parece que anoiteceu, parece que é tipo 6h30 para 7 da noite, assim, e é 4 da tarde, mas porque fechou o tempo para chover. Então a gente, com a luz artificial, a gente tem esse controle. O único malefício, vamos dizer... Você depende da energia elétrica. Você depende da energia elétrica se você não tiver luz de bateria, no caso, né? Se você tiver luz que tem bateria, ou um esquema de bateria que você põe a tomada dessa luz, por exemplo, você poderia ainda usar mesmo sem energia. Mas eu sei que não é todo mundo que vai ter isso, né? Gerador e outras opções. Mas falando do simples, você liga essa luz na tomada e você pode gravar a qualquer horário, de dia, de noite, e você tem essa luz. Então, assim, luzes, mesmo baratas como essa daqui, você consegue aí controlar e ter uma boa iluminação. E com o grid, com esse elemento que está aqui, a gente consegue também controlar para ela não ir tanto para o fundo. Quer ver o exemplo? Eu vou tirar o grid agora e você vai ver como o fundo vai ser iluminado por essa luz aqui também. Porque sem o grid a gente perde isso, a gente perde esse controle dessa distância para o fundo, a gente vai iluminar tudo, o Diego e um pouco da parede lá, certo? Eu vou tirar o grid aqui, rapidão. Vocês já vão ir podendo ver ao vivo a mudança acontecendo. Certo? Nem vou tirar a parte de baixo que não precisa, aqui já saiu bastante. Então assim, olha como o fundo lá mudou. A própria luz no Diego também mudou. Tá bem mais intensa, né? E o fundo, a gente perdeu aquele azulado que a gente tinha, né? Que era dos LEDs, agora tá bem mais fraco. O amarelo tá bem mais fraco. Então, assim, além da luz ficar mais intensa nele, também tá chegando muito mais luz lá no fundo. Então a gente perde esse controle das cores do fundo. Se a gente quiser deixar um colorido e tal, a gente perde esse controle, porque essa luz também está invadindo lá. Beleza? Então vou pôr o grid de volta e a gente continua com a próxima luz. Então galera, agora a gente vai ligar a luz profissional, ela está em 10%, apenas 10%, e está ainda sem o grid. A gente deixou só com o difusor aqui no nosso softbox aqui quadradinho. Vamos ligar ela em 10%, vamos ver como está isto. Beleza? Esta daí é a luz Profissa que a gente ganhou, o SL60W da Godox. E mesmo esquema, tem um rebatedor ali do lado que está voltando um pouquinho de luz aí no Diego. Só que aí é aquele lance, né? Com essa luz aqui, agora eu vou pôr o grid. Vou colocar o grid aqui, licença aí galera, entra na frente, que me desculpem, faz parte do vídeo, mas precisa. Você vai aumentar a potência, né? Colocando e vou aumentar a potência, ele já tá se cagando de medo já de morrer desintegrado. Não vamos aumentar muito a potência, não. Pode aumentar. É só um pra pequeno... mostrar pra galera a importância. Pequeno teste. É que história, né? Fica super exposto. Comparado com as outras luzes, né? Mas ela tá legal da gente exatamente. falar disso, né? A gente aqui, agora com o grid, vocês viram que perdeu um pouco de luz no Diego, certo? Imagina se eu tivesse ainda com aquela outra lâmpada, vamos supor que essa aqui fosse a potência da outra lâmpada. Então eu perdi, com o grid eu perdi potência de luz. E aí eu vou aumentar a potência dessa luz diretamente na fonte, que é o SL60W. Tem aqui ainda a possibilidade de eu aumentar essa potência. Agora eu vou para 30%. 30%, vocês viram aí que já voltou a ficar super bem iluminado ali o Diego. Acho que 30% seria um valor que eu escolheria, viu? Eu acho que tá bem legal. Na moral, não tá matando tá honesto, exatamente, a luz do fundo, por conta do grid, não está sendo afetada. Sim. Então, assim, lembra que na outra a gente deixou sem o grid e aí chegava muito lá? Eu aumentando a potência dessa aqui, ia acontecer a mesma coisa.
eu ia perder as cores lá do fundo, porque a luz branca ia ficar chegando lá e aí com isso eu ia perder cor. Então vou aumentar mais um pouco, vamos dar 50%. Agora, vocês aí estão vendo 20% a mais de potência, já está um pouco mais claro, mas não muito. Ainda está ok, ainda daria para usar. Só que acho que é parar por aqui, porque se a gente for para o 100%, aí já vai começar a estourar a nossa imagem. Como vocês podem ver agora aí, o Diego está ficando claro demais, certo? Olha lá. Então assim, o legal dessa luz profissional é o quê? É ter esse controle, né? Se a gente quiser reduzir só 10% da potência, 5% da potência, a gente consegue deixar essa luz aí do jeito que a gente quiser. E se a gente tem dois desse, por exemplo, a gente poderia muito bem colocar um de um lado com 50% e do outro lado, para matar a sombra ali, um outro com 20%, 30%, para deixar um lado um pouquinho mais escuro. Mas tudo isso é montagem de luz aí, né? A gente vai montando essa luz e decidindo quanto que vai estar desse lado iluminado, quanto que vai estar desse lado. Agora, por exemplo, com esse aqui eu vou tirar lá o rebatedor e vocês vão ver que é o mesmo esquema da outra lâmpada. Ó. Se eu tirar o rebatedor, escurece muito esse lado do Diego. Então assim, ó, olha como uma peça de rebatedor aqui que a gente achou, né? Conta a história pra eles aí. Acho que a história é legal. Então, esse rebatedor aí foi super no improviso. Foi bem no começo, quando a gente tava, né, montando, antes do canal ainda, a gente tava na intenção de começar a montar o estúdio aqui. Aí a gente saiu um dia pro mercado comprar alguma coisa, né? Pra comer, alguma parada assim. Aí no caminho a gente encontrou um caminhão de frigorífico, né? E aí eles estavam trazendo as carnes, né? Embaladas, né? Assim, claro, carne embalada já tudo, mas tinha essa manta térmica, né? Uma manta térmica isso daí, para poder manter refrigerado, né? As coisas para carregar no mercado e tudo mais. Aí eles estavam jogando fora essas partes, né? Aí a gente chegou na caraca de pau e falou: vocês vão jogar fora? Então dá um pedaço aí pra nós. Aí os caras deram vários pedaços. Vários pedaços. Então, e a gente já falou, a gente vai recortar, vai fazer tipo, outros tamanhos e tal. Só que esse daqui é o que a gente mais tá usando. Recentemente a gente já usou várias vezes. A gente já usou, até nos vídeos da Fátima, a gente usou também, esse aqui pra retornar um pouco de luz. Então, assim... Ele funciona, né? Ele não é... Tá vendo? Você poderia ter aqui também um isopor, que é também uma coisa baratinho, que você pode comprar. Cartão branco, uma cartolina, exatamente, um cartão, um lençol. Assim, na verdade, qualquer coisa que reflita a luz bem. É que isso daqui é legal porque é um negócio que é fácil de enrolar. Ele dá para enrolar, super leve. E esse daqui, ele não é branco, ele é prateado. Né? Então ele volta ainda mais do que um isopor. Se bobear, esse daqui devolve mais luz do que um isopor ainda, por ele ser espelhado. Então assim, tá vendo? Não custou R$0 esse aqui. Só R$0. Caminhada. E a gente botou aqui no tripézinho e serve super para rebater nossa luz aí, ó, como mais uma vez, olha sem a diferença que faz. É uma luz legal também, eu gosto pra caramba, só que acho que voltar um pouquinho de luz desse lado aqui, ó, dá um charmezinho a mais e não deixa tão dark, porque não é a intenção também, né? Certo? Então, só recapitulando aqui, né, a gente viu a luz natural, que custa R$0, né? A gente viu também a lâmpada, né, que a gente comprou no mercado, que custou R$35. E agora, pro final, a gente viu esse refletor que custa, dos R$1.000 mais aí. Então a gente viu 3 tipos de possibilidades aí de você usar luz, né? Claro, vai caber, tem que ver qual que vai caber, né, no seu bolso, mas a gente viu que dá pra fazer. Até sem nada, sem R$0, a gente consegue fazer uma iluminação. Se você gostou, deixe seu like aqui. Se você curtiu bastante, compartilha aí com seus amigos. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. E não deixa de conferir outras dicas também. A gente, por exemplo, esse card que está aqui em cima. Então é isso, né, gente?
Você viu aí, né? A gente mostrou pra vocês que dá pra fazer.